Vamos conhecer um pouco acerca da mais famosa proposta sobre a origem da humanidade, a saber, a teoria da evolução das espécies. Muitos erroneamente acreditam que Charles Darwin foi o pai do conceito da evolução, ou o primeiro a propor que o homem evoluiu a partir de formas primatas que o antecederam. Mas isto não é verdade. Já bem antes dele, seu avô Erasmo Darwin fora um famoso evolucionista cujas obras sobre o assunto haviam sido traduzidas para vários idiomas. Na verdade, é possível encontrar sugestões da ideia evolucionista já nos monumentos gregos, babilônicos e egípcios da antiguidade. Perguntamos se a ideia básica de Darwin, que ainda é ensinada em nossos dias, seria de fato inquestionável, se seria a melhor opção que teríamos para explicar a origem da vida. Veja agora alguns trechos do prefácio do livro Origem das Espécies, edição comemorativa dos 100 anos, escrito pelo famoso entomologista Sir W. R. Thompson, diretor do Commonwealth Instituto de Biologia e Controle de Ottawa, no Canadá. Como bem sabemos, existe uma grande divergência de opinião entre os biólogos, não apenas acerca das causas da evolução, mas inclusive acerca do seu processo atual. Esta divergência existe porque as evidências são insatisfatórias e não permitem uma conclusão acertada. Seria, pois, apropriado chamar a atenção do público leigo para as discordâncias acerca da evolução. Contudo, recentes declarações de alguns evolucionistas dão a entender que eles defendem esta irracional posição. Tal situação de manter o crédito perante o público pela supressão do criticismo e a omissão das dificuldades é anormal e indesejável na ciência. E são muitos os cientistas, mesmo não religiosos, que afirmam categoricamente não acreditar nos postulados evolucionistas do neodarwinismo. Aliás, você já ouviu falar do movimento chamado Dissidência Científica de Darwin? Trata-se de um movimento mundial inaugurado em 2001 pelo Instituto Discovery dos Estados Unidos, que reúne centenas de cientistas do mundo inteiro, dos mais diferentes países e categorias, mas que afirmam unanimemente, sem dificuldade alguma, a sua discordância pública da teoria do evolucionismo. A lista dos afiliados, atualizada anualmente, já possui mais de 700 cientistas, todos com doutorados na área de química, física, biologia, medicina e áreas afins, que publicamente declaram o seguinte: nós somos céticos em relação às alegações de que as mutações aleatórias e a seleção natural podem ser responsáveis pela complexidade da vida. Seria importante que se encorajasse um estudo mais minucioso das evidências apresentadas em favor da teoria darwinista. As frases são simples e diretas, e talvez seja isto que preocupa muitos evolucionistas, é que pessoas, mesmo leigas, de imediato podem compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que estes cientistas estão corajosamente apoiando, e a razão disto é também muito importante. Então, em 1871, Darwin publicou o livro A Origem do Homem, no qual defendeu publicamente não que o homem fosse descendente direto do macaco, mas que ambos tinham um ancestral em comum, talvez até uma espécie de símio primitivo, e que todas as características humanas evoluíram numa sequência de passos graduais. A falta de fósseis que corroborem com sua teoria. Afinal, se houve um ancestral comum entre o homem e os macacos, ou se o Homo sapiens surge mesmo por um processo de etapas evolutivas, onde estão os fósseis de transição? Em 1924, as origens humanas recuaram ainda mais com a descoberta do Australopithecus africanus, literalmente macaco do sul da África, o primeiro ser intermediário entre o gênero Homo e os ancestrais símios, encontrado em uma caverna de calcário na África do Sul. Ele tinha o crânio de um macaco, mas mandíbulas e dentes mais parecidos com os dos humanos, e o mais importante, era bípede. O grande problema é que, embora esses exemplares históricos ainda sejam usados por muitos como evidência do evolucionismo, o tempo mostrou que se tratava de falsas pistas. O homem de Neandertal, para começo de conversa, já não é mais considerado um ancestral dos seres humanos. Aliás, os próprios evolucionistas assim chegaram à conclusão. Ele seria apenas um parente distante. Segundo estudos feitos por uma junta de cientistas alemães, americanos e franceses, a partir do DNA mitocondrial, os fósseis encontrados na Bélgica descartam a ideia de que os neandertais pertenceriam de fato à linhagem humana.
E o curioso é que era esta uma das principais evidências apresentadas a favor do evolucionismo. Quanto ao exemplar encontrado na ilha de Java, o seu descobridor foi o explorador holandês Eugène de Bois, e tudo o que ele encontrou foram uma caixa craniana occipital e um fêmur e um dente molar, todos em lugares completamente diferentes. Gratuitamente, ele supôs que pertenceriam ao mesmo ser. Como o crânio era símil e o fêmur humano, supôs ser um macaco que andava em pé. Nasceu assim o Pithecanthropus erectus. O estranho é que Eugène de Bois não permitia mais ninguém examinar os fósseis. Somente 35 anos depois, o Dr. Hrdlicka, do Instituto Smithsoniano, foi examinar o achado e se espantou com a pobreza das evidências. O achado foi então desconsiderado no mundo acadêmico. No início do século XX, estes 3 geólogos, sendo o do centro famoso Charles Dawson, encontraram no sul da Inglaterra o que seria um crânio humano perto de um maxilar semelhante ao de um macaco. A sua descoberta ficou famosa e foi batizada de o Homem de Piltdown. Um segundo crânio encontrado na mesma região pelo professor Arthur Smith Woodward confirmou aparentemente a tese da primeira descoberta e convenceu a maioria dos pesquisadores de que o homem de Piltdown, então chamado Eanthropus dawsoni, era o tão sonhado elo perdido e que o mesmo tinha pelo menos meio milhão de anos. Testes, porém, feitos a partir de 1950, mostraram que o crânio, datado em centenas de milhares de anos, era, na verdade, o crânio de um homem moderno. E o maxilar nada tinha a ver com o crânio. Era apenas a mandíbula de um macaco e esta era tão velha quanto o ano de sua descoberta. Tudo não passava de uma trapaça. Muitos também foram levados a crer que os embriões de seres humanos e de animais passavam por vários estágios evolutivos, recapitulando o próprio processo da evolução. Para evidenciar o seu parentesco, dispuseram-se fotos que aparentemente comprovariam que embriões de seres humanos, galinhas, peixes e macacos eram de fato muito similares. Esta ideia, então classificada como lei biogenética, foi cunhada por volta de 1860 pelo médico alemão Ernest Haeckel, um dos principais aliados de Darwin, juntamente com Huxley. Ele dizia que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a recapitulação embriológica. A sua tese era de que um organismo em estado embrionário recapitularia os traços evolutivos da natureza e se pareceria tremendamente com outro, evidenciando assim a sua origem comum. Uma vez que Haeckel também era versado artista, veja aqui o quadro que ele mesmo desenhou e apresentava em seus debates contra o criacionismo. Note como os embriões de um ser humano se parecem com os de um porco, de um peixe, de uma salamandra e de outros animais que perfazem o desenho. O argumento evolucionista era quase irretorquível, não fosse um pequeno detalhe. Tudo, novamente, não passava de uma fraude. Quem descobriu inicialmente a farsa foi o Dr. Hettmeyer, professor de Zoologia e Anatomia Comparada da Universidade de Basileia, em 1868. Ele e outro cientista de Leipzig, o Dr. Wilhelm, mostraram que os desenhos de Haeckel foram uma modificação fraudulenta de outros originais. Uma das grandes incógnitas do evolucionismo moderno está no fato de que, mesmo sendo hoje largamente reconhecido que os desenhos de Haeckel foram fraudados, o seu esquema continua sendo ensinado em livros de biologia estudados em todo o mundo. Eu tenho aqui algo para mostrar a você. Trata-se da réplica de um fóssil que, por anos, serviu de argumento ao evolucionismo. É o Archaeopteryx, mas, nesse caso, não se trata de uma fraude, e sim de uma má compreensão dos fatos. É que ele tinha garras nas asas, dentes no bico e cauda acima do normal, além de ser coberto de penas. Julgavam, com base nisto, que seria um réptil de asas, logo um legítimo exemplar de um elo perdido, isto é, de um ser que seria meio réptil, meio ave. Na época em que o fóssil apareceu, evolucionistas argumentavam que ele era o elo perdido e criacionistas contra-argumentavam que os avestruzes até hoje também possuem garras nas asas e os gansos dentes no bico e nem por isso deixavam de ser apenas aves. O problema é que, quando encontraram os primeiros fósseis do Archaeopteryx em 1850, esses estavam bastante incompletos.
Devido à semelhança de seus ossos com os desse dinossauro chamado Compsognathus, confundiram-no com um suposto lagarto emplumado, que hoje estaria extinto. Numa segunda tentativa, classificaram-no como sendo um Pterodactylus, mas isto também estava errado. Hoje, sabe-se finalmente que se tratava apenas de uma ave e nada mais. Mas um engano pior do que este aconteceu em 1922 e envolveu nada mais, nada menos que o respeitadíssimo paleontólogo Dr. Henry Fairfield Osborn, que aqui aparece junto a 2 outros cientistas no escritório do Museu de História Natural de Nova York. É que o Dr. Osborn recebeu naquela data um dente fóssil que foi encontrado nos depósitos do Pleoceno, no estado do Nebraska. Osborn era, na época, o diretor do Museu Americano de História Natural e, encantado, proclamou que o dente possuía características do homem e do chimpanzé, portanto seria um ancestral comum a ambos. Vários cientistas de renome apoiaram o paleontólogo que chegou a publicar no Jornal de Notícias Ilustradas de Londres o desenho de como seria o dono do dente e a sua fêmea, então tecnicamente chamados de Hesperopithecus. Este dente suscitou debates e, num deles, o mesmo foi mostrado como sendo uma prova cabal e irrefutável da ascendência animal do homem. O problema é que em 1927, outras partes do esqueleto foram encontradas e descobriu-se que o dente era de um porco. Hoje, o mesmo museu mostra orgulhosamente a reconstrução em resina de Lucy, uma Australopithecus que, segundo supõe-se, seria a verdadeira ancestral da raça humana. Mas seu esqueleto também está fragmentado e já existem vozes como a do antropólogo Michel Cremo, autor do livro Hidden History of the Human Race, A História Secreta da Raça Humana, que discordam da interpretação de Lucy como legítima ancestral humana. Bem, para quem sabe ler, um pingo é letra. Esperamos que estes exemplos o levem a uma visão mais crítica daquilo que comumente se diz. E, aliás, é por estas e outras razões que muitos acadêmicos de renome ainda preferem a velha máxima bíblica sobre as origens. Aquela que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A certeza de que temos um Criador que nos ama e que dá um sentido à história ainda é e sempre será a melhor das alternativas quanto à origem e o futuro da humanidade.